Bom dia, Primeira Igreja Batista no Encantado. Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã. Amém? Então agora eu vou só confirmar o som aqui, na nossa página, aqui no notebook, como eu sempre confirmo. Só um pequeno minutinho. Já está lá, vamos ver o som. O som está ótimo, graças a Deus. Então, tá tudo certo. Perfeito. Tá ótimo. E agora só tem que acertar, olhar certinho na câmera, né? Porque agora eu estou gravando deitado. Porque para poder ser postado na nossa página no YouTube, eu tenho que gravar com a câmera deitada. Meu pastor Marcos já me instruiu isso, já deu certo, já olhei aqui, a gravação já está saindo deitada, tudo direitinho, conforme as orientações que o pastor Marcos já me passou, porque ele já coloca lá na nossa página no YouTube. É a Primeira Igreja Batista no Encantado, avançando em tecnologia para poder proporcionar o melhor conforto para os membros da igreja, para todos que visitarem a nossa página. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito pela nossa PIB no Encantado. Mas essa ferramenta, agora com essa página no YouTube, permita, Pai, que nós alcancemos um número de 1000 pessoas inscritas para que possamos fazer a transmissão ao vivo também pelo YouTube, Pai. O Senhor tem aberto portas favoráveis à nossa congregação e isso é um motivo de ação de graças. Por isso, nessa manhã, nós estamos agradecendo a isso, agradecendo o Senhor por mais um dia de vida, não só a minha, mas por todos os membros da igreja, nossos pastores, nossos líderes, nossa membresia. Agradecendo por estarmos aqui para ter mais um culto racional em Tua presença. Toma à frente de todos os trabalhos que serão feitos aqui, as orações, os louvores, a ministração da Tua palavra. E é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém, amém. Meu irmão Davi Basílio apareceu aqui, eu já vou acenar para ele. Bom dia, meu amigo. Dê um grande abraço no Nicolas, que é a cara do vovô Paulo Basílio. Tá um bebê, um belo bebê, entendeu? Esse casal abençoado que a nossa igreja tem, que é o Davi e Suelen. Graça e paz essa manhã. O irmão Fernando também já apareceu aqui também. Um bom dia da parte de Deus Pai em Cristo Jesus. Amém? Então, essa primeira parte do nosso culto, que é justamente os louvores, vamos entoar o Aleluia, Hosana. Eu sei que é um louvor que eu já ministrei algumas vezes aqui, mas é um louvor de exaltação ao nosso Deus. Nós temos que exaltar Ele sempre, entendeu? Então, vamos glorificar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano, Rei dos Reis.
Glória, majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis, que venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis, que venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, Cordeiro, adoramos com ações de graça, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis, que venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graça, mais alegria, convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, Deus. Bom dia, irmã Rosângela. Bom dia, irmã Marluce. Deus abençoe. Bom dia, irmã Bernadette. Um grande abraço no irmão Eugênio. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graça, alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, Cordeiro, nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graça, graças à alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui tem irmã Célia Machado, irmão Marco Gerard, também curtiram o vídeo aqui da transmissão da Primeira Igreja Batista do Encantado. Grande abraço, um bom dia para os irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Senhor Jesus. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Os anúncios, quando passam antes do vídeo, eu tiro o som deles. Aí agora, vamos. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há, não há tão grande
como nosso Deus criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há, não há. Como nosso Deus criou os céus e criou a terra, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, Deus. Muito obrigado. Nosso irmão Elionai também curtiu o vídeo da transmissão. Deus abençoe, Elionai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã de quarta-feira, dia 2 de setembro. Ontem, nosso pastor Alexandre Luciano abriu o mês de setembro, né, fazendo um culto no lar, o seu segundo culto no lar, né? Ontem eu não pude assisti-lo, mas ainda vou assistir. Semana passada eu assisti. E Deus tem estado à frente de todos os trabalhos da nossa igreja, graças a Deus. Isso é motivo de muita gratidão. Eu sou muito grato ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito na nossa congregação, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos continuar louvando o nosso Deus nessa manhã. Quer viajar pagando menor? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina
antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e a deserção das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e formou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas e por sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e formou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Isso é muito importante a gente guardar isso nos dias de hoje. Nós cremos no nosso Deus Pai, que é Criador, e se cremos nessa palavra, que Ele é Criador de todas as coisas, do céu e a terra, Ele reina desde antes da fundação do mundo. Nós vamos entrar nesse período de oração, que tem duas partes: oração de pedidos e oração de agradecimentos. E eu pediria aos irmãos que quiserem fazer as suas sugestões de orações. Eu tenho as orações que eu faço aqui toda a semana, que digitem os seus pedidos e eu vou seguir a esses pedidos. Amém? Pedidos de cura, pedidos de mudança, pedidos de salvação, pedidos de portas de emprego, de porta financeira. E eu vou acompanhando. Vocês podem ir colocando e eu vou orando junto. Amém? Vocês vão digitando aí e eu vou colocando aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença. Tua palavra diz que podemos chegar com confiança ao trono da graça para obtermos misericórdia no tempo oportuno. Nos apresentamos a Ti, pedindo a Ti como costumeiramente toda semana, por todo o corpo de saúde, seja ele privado ou público, médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde que têm trabalhado no Rio de Janeiro, no Brasil e pelo mundo, na questão desse vírus do Covid-19, Senhor. Também pedimos pelos enfermos, os internados, os que estão em casa, pessoas que ainda estão sofrendo por essa doença, pessoas de imunidade baixa que manifestam a doença, pessoas que pegam a doença, mas também não manifestam. E pedimos a Tua ajuda sobre todas essas pessoas, Pai, que tem esse envolvimento, seja profissional, seja familiar, seja como vítima da doença. Toda semana nós fazemos isso aqui, meu Pai. Assim como oramos por todas as situações da nossa igreja, de outras doenças, de cirurgias, de irmãos nossos, de amigos, parentes de irmãos nossos que têm passado por intervenções cirúrgicas. E continuamos pedindo por essas pessoas também recuperação, que o Senhor esteja à frente, visitando os hospitais, aqueles que estão se recuperando em casa. E como toda semana também pedimos pela política desse país, para que haja homogeneidade entre o poder executivo, legislativo e judiciário, cumprindo a Tua ordenança de orarmos por todas as autoridades constituídas por Ti, porque todas elas são constituídas por Ti. Oramos pela vida do nosso presidente, do vice-presidente, oramos pela vida de todos os ministros e auxiliares, oramos pela vida do Supremo Tribunal Federal, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, por todos os magistrados, pelo presidente da Câmara, por todos os deputados da Câmara Federal, pelo presidente do Senado, por todos os senadores federais, por todos os governadores e vice-governadores, por todas as assembleias legislativas, seus presidentes e seus deputados. Oramos também por todos os prefeitos e vice-prefeitos, por todas as câmaras de vereadores, seus presidentes, seus vereadores. Oramos pelas Forças Armadas, por todos os comandantes gerais, por todas as lideranças militares, as auxiliares. Sempre oramos por todas elas. Aqui a irmã Rosângela pede para a cura de Paulo Ricardo internado com Covid. Peço por famílias de enlutados, para que Deus possa confortar corações. Muitas famílias, Pai. Eu sei o que é perder um ente querido. Eu perdi meu pai há 1 ano e pouco. Estava muito doente Meu Deus, como é que as coisas dão branco, né? Estava muito doente de diabetes. E mesmo assim eu ainda sinto muita falta. Então eu acredito que familiares que perderam recente ainda vão sentir falta por muitos anos. Só mesmo o Teu Espírito é que pode dar conforto, assim como tem me dado conforto todo esse tempo. Eu entendo muito bem o que é perder um ente querido e da forma como é perdido por Covid, que às vezes não pode estar perto da pessoa, entendeu? É muito complicado. Então só mesmo Deus para poder confortar. A irmã também pede pelos lares, por todas as famílias da nossa igreja e do mundo todo. Assim nós oramos, pedimos pela vida dos nossos pastores, pastor Marcos, pastor Alexandre, pelo nosso pastor e capelão Samuel, pelos líderes da nossa igreja, pela membresia da nossa igreja, em nome de Jesus, pelo corpo diaconal, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Agora, a nossa segunda parte das orações,
que são as orações de agradecimento. E nessa fila de agradecimento, eu sempre agradeço pela minha vida. E hoje especial eu apresento esse culto, que é um culto de oração da manhã. Nós temos 2 cultos de oração, apesar que a gente aqui, o culto no lar também é um culto de oração, porque ele tem essa tradição de orar por pedidos e agradecimentos. Ele tem um quê especial nessa manhã, porque eu hoje, não só dirigindo esse culto de oração, eu ofereço esse culto em ação de graças por 11 anos de casamento. Eu e minha esposa hoje completamos 11 anos de casado. No dia 2 de setembro de 2009, uma quarta-feira, às 10 horas da manhã, estávamos nos apresentando num cartório no bairro da Penha. E nesse mesmo dia também, às 7 horas da noite, estávamos nos apresentando na igreja Batista Nova Ebenezer, onde congregávamos na época, né? E no culto lá, que tinha toda quarta-feira, o pastor presidente da igreja, o apóstolo Gideão, não fez apenas a bênção das alianças, ele fez uma cerimônia de casamento, porque ele estava muito alegre, porque ele havia, dentro daquele segmento denominacional, profetizado ao nosso casamento, porque na época, quando nós começamos a frequentar lá a igreja, nós não estávamos juntos, mas estivemos em outras épocas. Ele olhou a nós dois assim: vocês são casados, vocês são namorados? Eu falei: não, mas eu acho que vocês vão ficar juntos um dia. Então, é interessante que ele ficou muito feliz naquele dia, entendeu? Fez uma cerimônia muito bonita, nos chamou lá na frente, orou pelas nossas vidas, abençoou as nossas alianças, saímos de lá muito felizes, porque casamos pela lei dos homens e tivemos a bênção de Deus através da vida do ministério do pastor presidente da igreja, o apóstolo Gideão. E foi muito bacana aquele dia, 2 de setembro de 2009, há 11 anos atrás, também numa quarta-feira. Interessante isso, né? Então eu agradeço a Deus por isso. Então faz parte desse ponto aqui de agradecimento nas nossas orações. 11 anos de casado, agradecer pela minha vida, pelo meu ministério, agradecer pela vida da minha esposa, pelo ministério que ela tem, que ela é psicóloga na nossa igreja, entendeu? Ela auxilia lá, ela ajuda as pessoas, né? Como uma conselheira, não está indo lá, mas atende as pessoas pela videochamada, né? Dando conselhos. E agradecer pelos meus filhos, agradecer pela minha mãe, pelos meus irmãos, pela minha família, pelos meus sobrinhos que são meus afilhados, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos aqui, estão sempre participando, né? Estão sempre conosco aqui. E agradecer pelo meu pastor Marcos, pelo pastor Alexandre, pelo pastor Samuel, pelos líderes da nossa igreja, pelo corpo diaconal, pelos membros da nossa igreja. Aqui a irmã Rosângela pede para agradecer pelos milagres em nossa salvação, agradecer por mim, por Ana Paula, pela renovação de voto de casamento. Obrigado. Deus abençoe com muitos anos, muitas felicidades, derrama chuvas de bênçãos sem medida em sua vida. Muito obrigado. Agradeço mesmo, de coração, que é o que nós precisamos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos milagres que o Senhor tem feito. E antes de tudo, o grande milagre que é nascer de novo, o milagre da tua graça, a nossa salvação. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e o Senhor nos vivificou e nos fez assentar em tronos celestiais e nos ressuscitou. Estamos ressuscitados contigo, nascemos de novo. Esse é o motivo, nós somos nova criatura.
As coisas velhas se passaram, então isso é um motivo de gratidão. Eu agradeço pela minha vida, a vida de minha esposa, meus filhos, minha família, meus vizinhos, meus amigos, meu pastor Marco, meu pastor Alexandre, meu pastor Samuel, amigos queridos, pastor Leandro, que está em outra congregação, mas eu o conheci aqui sendo pastor da nossa igreja, pastor Ricardo, amigo querido, o meu querido irmão Marco Gerard, Ministério de Música, irmã Vládia, que também foi a ministra de música quando eu entrei, Davi Basílio, que me recebeu na época quando fui apresentado para estar dentro do Ministério de Música, toda a liderança da nossa igreja, todo o corpo diaconal, a irmã Lena, que sempre dirigiu muito bem, com excelência, esse culto de quarta-feira, e tenho certeza que quando ele voltar a ser presencial, a irmã Lena estará à frente de novo, com a direção desse culto. Abençoe o irmão Silvino e irmão Luiz, que também estão fazendo um trabalho esplêndido na promoção e na liderança de missões da nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor por essas vidas abençoadas que nós temos na nossa igreja. Irmão André, irmã Ritinha, irmão Geninho, irmão Omi, e irmão Jali. E às vezes eu esqueço o nome de outro, não é porque eu esqueci e não gosto, não. Eu gosto de todos, entendeu? É que às vezes a gente não lembra o nome de todos na hora por causa da emoção. Então, meu abraço a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus eu oro, agradeço pelo nosso Brasil, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo controle do nosso Deus em todas as coisas, por tudo que o Senhor está fazendo, pelas vidas recuperadas. Quero te agradecer, em nome de Jesus eu oro, abençoe todas as igrejas na face da terra, a vida dos missionários, milagres em nossa vida, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, amém, amém, amém. A oração de ação de graça é muito importante. Nós fazemos aquilo que o Senhor Deus instruiu a Paulo. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com orações e súplicas e ação de graça. Então é o que nós fazemos aqui, todas as quartas-feiras, todas as terças, todas as quartas e todas as quintas, que são os cultos de oração, porque o culto no lar também é um culto de oração. Amém? Então vamos a um momento importante do nosso culto a Deus. São 9h39, estamos num bom horário para a gente ministrar a palavra ao Senhor, né? Deixa eu ajeitar aqui. O tripé aqui deu uma... É a primeira vez que eu estou gravando assim com ele deitado. Eu vou apoiar a Bíblia aqui sobre a mesa. Deixa eu pôr o laptop aqui. Tem hora que eu falo laptop, tem hora que eu falo notebook. Eu não lembro qual é o dia, eu estava conversando com a minha esposa sobre o que eu preguei semana passada, aquela passagem do texto de Marcos, falando sobre a questão de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo, ele também corrobora com aquele texto que foi dito na semana passada. E é justamente no capítulo 13 que ele começa falando sobre a autoridade. A partir do verso 8, eu pediria à amada igreja do Senhor Jesus que abrisse em Romanos capítulo 13, verso 8, para nós começarmos. Eu vou ler um versículo, fazer a oração e depois a gente discorre o texto aqui. Amém? A palavra do Senhor diz aqui em Romanos 13:8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor
que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te exaltar nesta manhã e te agradecer pelo teu amor, pela tua fidelidade. Peço perdão pelos meus pecados, pensamentos e palavras, para que essa oração seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, peço o teu Espírito que ilumine a nossa mente para compreender a tua palavra. Amém, amém e amém. Semana passada, nós começamos a ler aqui em Marcos, Marcos 12, falando sobre os primeiros mandamentos, e Jesus era sempre pego em surpresas. Então tinha períodos que vinham fariseus, tinha períodos que vinham saduceus, e aí tinha a turma dos escribas, e veio e disse: qual é o primeiro do mandamento? Aí Jesus diz: o primeiro mandamento é: ouve Israel, o nosso Deus é um único, amarás ele de todo coração, de todo entendimento. E o segundo é semelhante a ele. Ele falou isso a partir do verso 28 do capítulo 12 de Marcos. Amar-vos o próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esse. E o escriba disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus. Quer dizer, e ele volta lá pela lei escrita, né? E que não há outra além dele. Agora, que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que holocausto e sacrifício. Por quê? Porque os hebreus seguiam toda aquela tradição de apresentar sacrifícios e holocaustos a Deus. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar nada. Por que Jesus está falando isso? Porque o escriba que fez a pergunta, ele fez a seguinte questão: amar o próximo mais do que fazer holocausto e sacrifício? Jesus estava começando a apresentar ou preparar as pessoas de que ele seria o sacrifício definitivo. O próprio Cristo seria o sacrifício definitivo. Mas ele estava se colocando como exemplo. Porque esse sacrifício de morte de cruz, é uma prova de amor. Então, o texto de hoje, que é muito semelhante, por isso que eu digo que o ministério de Paulo, ele é um segmento do ministério de Cristo, e ele é amplo porque ele primeiro prega para judeus, e os judeus não aceitam a palavra dele, aí ele vai para os gentios, porque aí vai para uma amplitude, porque Jesus veio pregar para as ovelhas perdidas de Israel. No Evangelho de João diz assim: Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Quem eram os seus? Os seus era o povo da mesma nacionalidade dele, era o povo hebreu. Mas todos aqueles que o receberam foram adotados como filhos. Então, quer judeus, quer gentios, os estrangeiros. Paulo também era judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, conhecia a lei de Moisés muito bem, aquela coisa. Só que ele, convertido a Cristo, começou a entender que amar a Deus e amar ao próximo era o cumprimento da lei, que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando aquele escriba chegou para Jesus e falou assim: amar ao próximo mais do que sacrifícios,
e holocausto, Jesus disse para ele: nessa tua resposta já está perto do reino de Deus. Vamos fazer uma análise do que Jesus quis dizer. Se você entender de verdade isso que você acabou de falar e praticar, você está dentro do reino de Deus. Então, o texto de hoje, ele aprofunda mais. Voltando aqui ao verso 8 de Romanos 12, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Agora no verso 9, com efeito, se você ama o próximo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Não há algum outro mandamento. Tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Paulo aqui, ele escreve a uma sociedade, porque ele está escrevendo na igreja de Roma, que não era só uma cidade, era um império, mas primeiramente ele está escrevendo na igreja de Roma, mas também está escrevendo toda a igreja gentílica, porque Roma, quando conquista o antigo império da Grécia, a sociedade era muito semelhante e não difere da sociedade de hoje. A sociedade que se dá aos prazeres, seja ele o prazer das delícias dos alimentos, das bebidas, sejam elas alcoólicas ou não, porque quando ele fala da questão aqui das bebedeiras, não são só as com álcool, as sem álcool também. Quando fala das desonestidades, está falando da corrupção que assola a nossa sociedade e que já assolava aquela época, porque o governo romano do império, ele era corrupto. Ele assaltava todo o império conquistado, inclusive a Palestina, onde tinha a Galileia, a Samaria e a Judéia. Vide que um dos discípulos do Senhor Jesus, Mateus, era um publicano, um cobrador de impostos. Vide a história de Zaqueu, aquele que subiu na árvore, que se converteu a Cristo, que também era um publicano, que cobrava impostos. Esses cobradores de impostos, eles eram corruptos, porque eles faziam caixa 2, 3, 4. Eles cobravam impostos, mas tiravam porcentagens para Roma e para eles. Por isso que Zaqueu, o que dita de Zaqueu, que ele queria restituir 4 vezes mais quem ele prejudicou. Que quando o Espírito Santo entra de verdade, quando existe uma conversão de verdade na vida de uma pessoa, ela quer se retratar de seus erros. Continua no texto.
como de dia, né? Não em dissoluções, não em contendas, inveja, mas revestindo do Senhor Jesus Cristo, não tenhas cuidado da carne, que quem cuida da carne cuida dos prazeres, e das suas concupiscências. Aí vem a pergunta, mas pastor Joselino, então, se eu faço aniversário, por exemplo, o senhor está fazendo 11 anos de enlace matrimonial com sua esposa, o senhor não vai comemorar com ela? Mas é claro que irei comemorar. E não é nenhum pecado, como aconteceu no século XIX, quando foi criada a denominação adventista, primeiro quando um batista fazendeiro chamado Guilherme Miller previu que Jesus voltaria em 1844, por cálculos matemáticos e anos sabáticos e leituras do livro de Daniel e o livro do Apocalipse equivocadas, e Jesus não voltou, e isso foi conhecido historicamente como grande desapontamento. Uma outra pessoa dentro do dito adventismo, senhora Ellen White, disse que o irmão Miller não se equivocou. Ele apenas não explicou que Jesus voltou de maneira invisível para entrar no santuário, para completar a obra de expiação e dar uma chance à humanidade, colocando um anjo investigador para aqueles que se divertiam na terra. Então, por exemplo, se a pessoa fizesse uma comemoração, entrava no caderninho do anjo. Imagina um anjo onipresente, que estava um único anjo em todo o planeta Terra, anotando tudo que a humanidade estava fazendo. Então é complicado isso, entendeu? Então eu estou falando isso porque eu não estou malhando a denominação adventista. Isso tem tratados e escritos sobre isso. Se porventura algum adventista entrar e assistir esta pregação, ele não pode me acusar de estar falando mal da denominação, porque existem tratados e documentos históricos da denominação escritas sobre isso, entendeu? Que falam sobre isso, entendeu? E me convém, como um batista histórico atualmente, discordar biblicamente disso, porque Jesus ainda não voltou, e a Bíblia diz que ele não vai voltar invisível, diz que ele volta em glória, né? Apesar que temos alguns segmentos evangélicos que falam que ele voltará em duas fases, né? Uma invisível e outra visível. Isso também tem um ponto de discordância, também a questão do arrebatamento, 7 anos de tribulação, reino milenar, que num outro momento oportuno eu virei aqui falar para a amada igreja Primeira Batista no Encantado, que não é o assunto hoje. Mas o que eu estou querendo dizer? Que eu, nem pastor Marcos, e nem nenhum pastor de nossa igreja, ficaremos como James Bond 007 em sua casa, investigando aquilo que você vê na sua televisão e aquilo que você faz na sua casa. Se você quiser comemorar seu aniversário, seu casamento, você pode comemorar. O que Paulo está querendo dizer aqui são os excessos, que muitas das vezes, tradicionalmente, é dito que o crente não bebe, né, nas suas festas, né? Não há aquela questão de caixas de cerveja, né, nem de chopeiras, nem nada, mas o crente é conhecido por comer muito. Uma vez o pastor Sila Malafaia falou que tanto comer muito quanto beber muito está nivelado como o mesmo pecado, como obras da carne, citado no livro dos Gálatas.
E é isso que Paulo está falando aqui. Então, a questão, você vê que ele, quando abre aqui, fala não em glutonarias, ele bota a glutonaria em primeiro lugar. E essa palavra é boa porque desperta os olhos do pastor Joselito, que tem uma barriga grande, não é à toa. Ele não vai culpar os gases por ter uma barriga protuberante. E nem os chopes que ele tomava há 15 anos atrás. Não é verdade? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que Paulo, ele está dizendo por quê? Porque a sociedade romana, a sociedade grega, tinha as questões, por exemplo, o carnaval, que vem da Europa, quando falava festa da carne, não era só questão a orgia sexual, havia a questão também dos festivais de carne, onde as pessoas ingeriam comida, depois faziam um ato de vomitar propositalmente para voltarem a comer durante o dia. Então, as cinzas, que é dita a questão da quarta-feira, que é após o carnaval, era para se queimar toda aquela obra má que era feita. Por isso que entra-se o período da quaresma para a purificação dos pecados que eram cometidos naqueles dias do carnaval. Então é sobre todas essas coisas que Paulo está falando aqui. A nossa preocupação é com o amor ao próximo. Talvez se a sociedade, no geral, eu estou falando isso no dia de hoje, não olhasse só para si, haveria uma divisão melhor. Não estou falando isso como pauta socialista, nem comunista, eu estou falando de comunidade cristã. Se você for abrir o livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4, diz que não havia ninguém que passasse necessidade, porque todos dividiam entre si, as ofertas eram colocadas nos pés dos apóstolos, todas as famílias eram socorridas, aqueles que tinham propriedades faziam doações à igreja, e todas as famílias eram socorridas. Levantou-se até diáconos, lá no capítulo 6, homens idôneos, cheios do Espírito Santo, para quê? Para atender aquelas famílias que os apóstolos não podiam atender, porque eles se dedicavam à oração e à palavra, como são os pastores hoje, os líderes da igreja, do modo geral, independente das denominações. Por isso que os diáconos estão aí para justamente isso, para servirem às mesas. Não apenas servirem a ceia no dia de ceia, eles estão para uma espécie de um assistente social, de um auxiliar dentro dos departamentos da igreja, entendeu? Auxiliam. E você tem muitos diáconos que pregam, que fazem obra de pregação, de oração muito grande. Você vê que Estevão até operava milagres. Filipe também é citado, a grande pregação, o esclarecimento de Filipe ao eunuco etíope, que era um dos 7 primeiros diáconos. Então essa é importante. O comentário aqui da irmã Rogério, cada um tem o livre-arbítrio, vamos responder pelo nosso... É verdade. Deus nos deu a liberdade. Mas no livro de Gálatas ele diz: não useis a liberdade para dar margem à carne. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me dominar por coisa alguma. Então tudo tem que ser feito com equilíbrio. Você pode ir a um restaurante, você pode ir ao supermercado comprar aquilo que você gosta. Nós temos direito ao melhor dessa terra, a palavra do Senhor diz isso. Mas tudo tem que ter equilíbrio. Até tem coisas que fazem mal à nossa saúde, entendeu? Eu vou me libertar, assim como Deus me libertou do álcool há anos atrás, eu também vou me libertar da Coca-Cola, entendeu? Minha esposa fala a beça comigo com isso, né? Então, eu bebo bem menos do que já bebi, entendeu? Mas esse é outro assunto. Então a questão é essa. Então é isso que ele fala. Quando ele fala se referindo à noite,
ele está falando de trevas e luz. Ele não está falando de uma noite literal e de um dia literal. Porque o costume também da sociedade é justamente de fazer as suas festas à noite, após o trabalho, aquela coisa toda. Todos têm o direito de se divertir. Seja que sejam de maneira decente. Porque afinal de contas nós somos cobertos por uma nuvem de testemunhas. Né? A palavra de Deus é muito bem clara com relação a isso. Né? Então ele diz assim: a noite é passada, é momento de despertarmos do sono. Que sono? O sono que nós vivíamos, éramos mortos em pecados. Ele fala do sono da morte do pecado. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Um dia nós aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, a gente pôs as obras das trevas, visitamos com armas da luz. O que é arma da luz? É a santificação, a busca em Deus. Andamos honestamente, não em glutonarias, não em bebedeiras. Quando eu falei do álcool, sem álcool, porque o que acontece? Uma vez eu ouvi o pastor Marco Feliciano falando que o crente tem ele é rotulado porque ele come a benção e aí enche a cara de Coca-Cola e Guaraná. Aí eu falei assim: ué, como é que vai encher a cara de Coca-Cola e Guaraná? Porque elas são bebidas não alcoólicas. Mas acontece que não deixam de ser bebedices também. Porque o que é saudável para nós é a água. Às vezes nós substituímos o suco de caixinha, um suco longa-vida, botamos no lugar da água. Eu, às vezes, agora no momento não, porque muitas festas foram suspensas, aquela coisa toda, em determinado momento que passou prato de salgadinho, passou alguns sucos, passou alguns refrigerantes, aí eu falei: meu amigo, vocês têm água com gás? Não, eu quero água sem gás. Eu não gosto de água com gás. Quero água. Tem um determinado momento que o que é melhor para o teu organismo é água. Você quer hidratar o seu corpo. Há 15 anos atrás, eu falava que água enferrujava. Não, água não enferraja, não. A água é o que hidrata todo. Todas as bebidas têm como fonte, como matéria-prima, a água. A cerveja é feita de água, o uísque é feito de água, todas as bebidas deste lado são feitas de água, os refrigerantes, os sucos em caixinha, todos eles têm como fonte, como matéria-prima, a água. Você vê, a água ela é importante para eles. É feito remédios, entendeu? Os remédios líquidos, tudo, você vê. Como a água é importante. O Brasil é um país que ainda tem água em abundância. Entendeu? Já tivemos crise, períodos de crise de água, e Deus mandou chuva, aquela coisa. Nosso país, o Brasil é um país abençoadíssimo, ainda exporta água. Um grande comprador de água do Brasil é o Canadá, que o Canadá, aqueles gelos que tem lá, eles só servem, quando eles transformaram em água, só servem para hidrelétrica. Então, um grande comprador de água do Brasil é o Canadá. Muita gente tem olho. Nós temos nascentes aqui por esse país inúmeros. Então, o que acontece? A água é que é importante. Eu tenho um determinado momento que eu prefiro a água. A água temperadinha, metade gelada e metade natural do filtro. Não tem coisa melhor do que a água. Até mesmo algumas pessoas aí, eu tinha um amigo que ele tinha costume muito de fazer isso. Ele tomava a cervejinha dele, aquela coisa, ele num determinado momento ele parava, ou ele tomava água comum, ou ele tomava água tônica. Eu perguntava: por que você está fazendo isso? Aí ele falou assim: não, é para dar uma hidratada.
E realmente o organismo ele agradece porque você se sente melhor com isso. Pessoas aí que participam do rodízio, eu não aguento mais participar do rodízio. Já fui a muito rodízio de carne, rodízio de massa. Em um determinado momento você para, a pessoa fala, me dá uma água aí, por favor. Não tem coisa melhor. Por isso que eu falei que o que inclui na questão da bebedice não é só a bebida alcoólica, é a bebida não alcoólica também, porque às vezes a pessoa substitui a água por outras bebidas, um Gatorade. Ah não, eu estou tomando essas bebidas, né? Que são boas para elevar os eletrólitos. Meu irmão, quando operou em 2017, estava com os níveis de eletrólitos muito baixos, então ele precisou tomar e toma até hoje, porque ele ficou com uma deficiência muito grande. Mas isso não substitui a água. Não substitui. É bebida isotônica. Isso não substitui a água. Porque quando você está com sede, o que mata a sua sede realmente é a água. Tem algumas pessoas que quando comem doce sentem sede, e aí o que vem? Às vezes eu como um doce, aquela coisa, me dá vontade de tomar um copo de água. Por isso que eu estava falando sobre isso, que a questão das bebedices inclui também as bebidas não alcoólica, e eu falo isso por mim, que eu por muito tempo, mesmo não tomando só bebida alcoólica, por muito tempo a Coca-Cola já foi a minha água, porque eu fui acostumado aqui, mal acostumado, eu e meus irmãos e meu primo, aqui nessa mesma casa onde eu vivo, meu avô comprava aquela Coca-Cola KS, comprava litros de Coca-Cola aqui, então a gente foi acostumado desde criança, bem pequena, a tomar refrigerante. Então a gente teve uma criação errada nesse ponto, isso de muita vontade. Então a gente substituía a água pelo refrigerante, e isso por muito tempo, e isso é ruim. Nós temos que tomar bastante água, até mesmo quando não está calor, quando a gente até não sente sede, a gente tem que ter um mínimo de água para ingerir. E o nosso corpo agradece, os nossos rins agradecem. Então, essa palavra de Paulo aqui, ela é muito importante. Andemos honestamente, não como do dia, não em glutonaria, bebedice, desonestidades, que a gente tem visto muito aí, que é a questão da corrupção, dissoluções. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Tem pessoas que acabaram amizades por causa disso. Meus irmãos, eu tenho muitos amigos que ainda são de esquerda, que acham que Lula ter sido condenado foi injusto, que acham que a Dilma ter sido impeachmentada foi injusto, e elas têm o direito de achar isso, porque nós vivemos num país democrático. Pelo fato de eu não concordar, não significa que eu estou certo dentro da minha razão. Às vezes nós erramos por isso. Mas você não vê que essas pessoas roubaram o Brasil, não vê que essas pessoas atrasaram. Mas essas pessoas que não concordam com isso, elas têm todo o direito de ter uma opinião divergente. Por quê? Porque nós vivemos numa democracia. Por isso que eu consigo conviver com elas. Elas continuam vivendo, sendo meus amigos. Às vezes a gente não toca em certos assuntos, porque às vezes saem umas fagulhazinhas, mas a gente continua se respeitando. Mas tem pessoas que acabaram amizades, por quê? Por causa de divergentes posições. Por isso que tem gente que fala assim: futebol, religião e política não se discute. Tem pequenas provocações de Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, que tem gente que vai às vias de fato. Na empresa que eu trabalhava, tinha um flamenguista que, quando o Flamengo perdia, ele desaparecia.
Porque quando o Flamengo ganhava, ele botava pilha em todo mundo. Não tem nada contra o Flamengo. Certas pilhas de um botar pilha no outro, isso é a coisa mais normal que existe. Mas quando o Flamengo perdia, ele desaparecia dentro da empresa. Você não achava ele em lugar nenhum. Por quê? Porque todo mundo ia cair na pele dele. Mas ele gostava de cair na pele dos outros. Então tem gente que deixa de falar com outro, então, por causa de futebol, por causa de política, por causa de religião. Não, porque a minha está certa, aquela coisa e tudo tal. Nós temos a nossa verdade. A nossa verdade é o quê? É essa aqui. É a Bíblia Sagrada. Tudo é pautado em Jesus Cristo, é revestido do Senhor Jesus Cristo. A salvação para nós está em Jesus Cristo. Muitos caminhos levam para Deus. Não, nós dizemos aqui o que está lá em João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, só vem ao Pai quem for por mim. Essa é a verdade que nós cristãos seguimos. O cristão protestante, evangélico, segue essa linha. Mas, pastor Zelito, o católico também não segue? Segue, porque a Bíblia deles, o Novo Testamento católico, ele é igual ao Novo Testamento evangélico. São 27 livros. Então é a mesma coisa. Só que eu já expliquei aqui que eles têm uma base de ter outros medianeiros junto ao mediador, que é Jesus, que é Maria, e os santos também são medianeiros. Então ele tem uma crença diferente, entendeu? E eu procuro, porque eu também tenho amigos que são católicos. Eu já fui católico, eu convivi com eles quando eu era católico, e eles católicos, e hoje convivo com eles, mesmo sendo um pastor da Igreja Batista. E não abro mão das minhas convicções. Conheço espíritas, conheço ateus, conheço agnósticos, entendeu? E não abro mão das minhas convicções. E você pensa que este assunto não é dito? É falado. Perguntas são feitas para mim. Recentemente, uma amiga espírita perguntou para mim sobre dons espirituais, sobre língua dos anjos, sobre falar em línguas, sobre interpretações. Perguntou sobre tudo isso. São dúvidas que as pessoas têm, que às vezes não se tem oportunidade de chegar. A pessoa chega para falar contigo, por quê? Porque você deixa a pessoa mais à vontade na questão da convivência, de você falar. Às vezes leva tempo para a pessoa vir ter coragem de perguntar algo para você. Só que a verdade para a pessoa continua sendo a reencarnação. Eles acreditam em psicografia e eu tenho que respeitar isso. Mas eu sei que para mim a verdade está em Jesus Cristo. A verdade está na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A palavra está nos 66 livros da Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. É aqui que eu acredito. Amém? Então, verso 14, nós fechamos aqui. Verso 14, 10 e 14. Fechamos aqui a palavra. Revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Quer dizer, tenhais cuidado das coisas desse mundo. Que o mundo não tem nada de bom para ensinar para a gente. Não tem absolutamente nada de bom para ensinar para a gente. O que tem de bom para ser ensinado para nós é a palavra de Deus. Isso é que tem de bom para ser ensinado para nós. E nós aprendemos todos os dias. Eu estou com 51 anos de idade e aprendo todos os dias com a palavra de Deus a me tornar uma pessoa melhor. O Espírito Santo, que nos ajuda todos os dias, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez obrigado por esta palavra abençoada que o Senhor coloca sempre no nosso coração para ser ministrada toda quarta-feira aqui. Motivo de alegria de aprendermos todos os dias com a santa palavra a conduzir as nossas vidas. Abençoa o teu povo, que
que me ouviu nessa manhã, aqueles que vão ouvir essa gravação posteriormente, em qualquer horário. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco, com toda a igreja sobre a face da terra. Amém. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a todos. A programação da semana continua essa. Toda terça-feira, Pastor Alexandre, às 7h30 da noite. Culto no lar, transmissão ao vivo. Toda quarta-feira às 9, a partir das 9, eu começo sempre às 9 e pouco, alguma coisa. Aqui o culto de oração da manhã. Toda quinta-feira, a partir das 7h30, presencial e também com transmissão ao vivo, Pastor Marcos Azen, culto de oração da noite. Todo domingo às 10 horas da manhã e às 7 da noite, o culto dominical da manhã e da noite, direto da igreja, presencial, com transmissão ao vivo também, e a escola dominical às 9 horas da manhã com uma turma só no templo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pelas suas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.